Meio-dia, 12 minutos. Eu e minha caixa branca de toda sexta-feira estamos aqui. Tô abraçando minha caixa. Isso é sinal de quê? De que temos Lili aqui para falar sobre Brasília. Mesa para dois. Brasília, nosso patrimônio. Com Liliane Cardoso. Dona Liliane Cardoso, uma delícia ter você aqui comigo nesta sexta. Meu amor, obrigada pelo seu abraço, pelo seu carinho. Obrigada a você que está ouvindo a gente agora. Então vamos lá falar mais uma vez de Brasília, nosso patrimônio. Bárbara vai abrir a caixa para ver qual é a nossa palavra-chave. Vou fazer até efeito sonoro aqui, pegando a caixa, para você ouvinte que não está acompanhando Eu a gente pelo YouTube. posso fazer tchan, 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 tchan também. Tchan, 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 tchan. Eu sempre tenho dificuldade de abrir a caixa, obviamente. Vamos lá. Uau, uai, tô entendendo. Isso é um chale. É uma faixa. Uma faixa, uma faixa presidencial, Lili. Não sei É uma faixa discretíssima, ela tem assim várias franjas nas laterais, você está entendendo? Mas é uma faixa. É uma faixa. Exatamente, uma faixa exuberante, porque justamente vamos falar sobre essa história, né? Que é também exuberante, que é a faixa de pedestre. Lindeza. Você sabe que a faixa de pedestre foi reconhecida no ano passado como Patrimônio Cultural Imaterial do Distrito Federal. Tudo rima aí. Então, é uma obra da nossa mobilização, é um monumento à nossa capacidade de união, é um orgulho que todos nós de Brasília temos, um orgulho que se tornou hábito. Você pode até, de repente, estar falando, mas eu estou passando agora, um motorista, né? Acabei de passar por uma faixa que estava apagada, ou acabei de ver um motorista que não respeitou a faixa, mas justamente a gente ganhou esse direito, então, se você vir alguma coisa assim, denuncie, porque é nosso dever denunciar, é nosso direito continuar com esse patrimônio, com esse orgulho, mostrar isso para todo o país. E aí eu vou contar a história do que é esse nosso patrimônio também. Bora. Vamos primeiro ao contexto histórico de 29 anos atrás. De acordo com os dados oficiais, o Distrito Federal tinha um trânsito, veja bem, que mais matava no país pelo excesso de velocidade. Mentira, Lili. De cada 3 pessoas que morriam, uma era vítima do trânsito. Entre janeiro e junho de 1996, 422 pessoas perderam a vida. Então, é realmente um dado, assim, um horror, né? Pense no contexto, não existia... Porque hoje a gente dirige, você vê sempre uma fiscalização eletrônica, você vai e reduz. Naquela época, isso não existia em Brasília. Então, as pistas eram livres, as pessoas corriam, os carros mandavam, e os motoristas não estavam nem aí para os pedestres. Então, ou você morria atropelado ou morria por excesso de velocidade em batidas horríveis. A população, indignada com tanto horror, tantos números, ocupou o eixão em passeata, reivindicando ações. E aí, o então governador Cristóvão Buarque, ele lançou uma campanha, A Paz no Trânsito. A partir dessa campanha, era que foram instalados os primeiros pardais e os primeiros redutores de velocidade. Nesse contexto, entra um personagem que é considerado o pai da faixa de pedestre. Eu vou pedir para o Davi mostrar a foto dele. O então coronel da Polícia Militar, Renato Azevedo. Ele estava à frente do Batalhão de Trânsito do Distrito Federal. Ele ficou lá entre 1995 e 1998. O então coronel visitava a Espanha, estava lá passeando pela Europa. Aí, nesse contexto, paz no trânsito, passeata, não sei o quê, ele está na Espanha e aí ele passa por uma faixa de pedestre. Aí ele repara, poxa vida, o que está acontecendo aqui? O pedestre passa, o carro para. Ele conversa com os brasileiros. Não, a gente para também. Mas por quê? Não, porque tem multa, tem isso, é lei. Aí ele falou assim, mas peraí, vamos fazer isso aqui no Brasil também. Voltou. E aí, quais eram os argumentos que eram principais do major? Veja bem, a obrigatoriedade, vou até ler, de dar preferência ao pedestre na faixa, constava desde 1966 no Código Nacional de Trânsito. 66. Então, 66. Então, era aquela lei que aqui no Brasil ninguém absolutamente cumpria. Então, o major chegou aqui, porque o que ele escutou na Espanha? Não, aqui a gente é multado, não, aqui é lei, aqui... Aí ele falou assim, gente, mas existe essa lei no Brasil também. Aí, o que ele fez? Ele começou uma campanha de conscientização
justamente embalado por essa campanha Paz no Trânsito. E no dia 1º de abril de 1997, estava lá a primeira faixa na quadra 307-308 Sul, bem em frente ali à igrejinha. Por que 1º de abril? Você vai falar, dia da mentira? Ele lançou no dia da mentira? Foi no dia da mentira, para ele mostrar que até então existia uma lei que era uma mentira e que ia ser, a partir de então, transformada em verdade. Então, a data foi proposital, 1º de abril de 1997. Lá estava a faixa de pedestre. O Coronel Azevedo, para justamente aumentar essa conscientização, ele criou o Teatro Rodovia. E à medida que as faixas se multiplicavam, havia a campanha. A gente vai mostrar agora uma foto, Davi, por favor, para quem está nos acompanhando pelo YouTube, de um ator vestido de morte bem em frente à igrejinha. Então, a pessoa que passava pela faixa via esses atores caracterizados nessa campanha. Além de tudo, Davi, por favor, mostre para a gente, alunos das escolas públicas, veja bem, eles estão vestidos de guardas de trânsito e, além disso, eles iam para a rua também e entregavam para os motoristas folhetos educativos. Então, a campanha era imensa, além de ampla reportagem na televisão, porque a esperteza do coronel foi justamente essa, porque, diante disso, todas as emissoras de TV faziam reportagens. Aí, o motorista via aquela reportagem, se atentava pela existência da faixa, se atentava por eu tenho que parar, etc, etc. As faixas, repito, foram se multiplicando, mas o coronel também, qual foi a outra medida que ele tomou? Não vou colocar só ator, porque aquele motorista que é ruim vai buzinar para o ator ou vai ignorar a criança. O que ele fez? Colocou policiais nas faixas. Então, havia, a gente está mostrando agora um policial. Lembro. O policial ficava ali, ele apitava, então o carro chegava, né, e sabia que tinha que parar na faixa para o pedestre passar. Havia até um tablado de uns 40 centímetros de altura para que o motorista visse o policial de longe. E aí, as primeiras multas eram advertências, né, para aquele motorista apressadinho. As multas eram advertências e só depois que eram aplicadas. E aí as pessoas começaram a se conscientizar, etc, etc. Só que aí veio aquela história. Eu não posso manter policial o tempo inteiro em faixas, mesmo porque a ideia era ampliar as faixas no plano piloto e também levar para as outras regiões administrativas. Então, não dá para você ficar colocando guarda em tudo quanto é faixa e guarda olhando e multando. Então, o que foi que aconteceu? Veio a ideia, né, do sinal da vida. A gente vai mostrar o primeiro folheto, deu o sinal de vida, para explicar para as pessoas como era aquilo. Isso também foi um estudo muito grande, porque na Espanha o coronel percebeu que a pessoa bastava se apresentar e tudo bem, não tinha problema. Só que aqui, em função desse quadro de morte, né, etc., se criou o sinal da vida porque você balança a mão e você só passa depois que o carro parar, né? Então, essa é a ideia, para você não correr, né, risco de vida. Então, aí veio a história do sinal da vida. Então, foi uma coisa meio estudada mesmo, para que não houvesse vários acidentes. Muito bem. O coronel Azevedo, ele fez uma frase, Bárbara, ao longo de todos esses anos em que a gente o entrevistou, que a gente entrevistou muito, né? Ele diz o seguinte, que o trânsito é um ambiente em que o ser humano revela sua essência e caráter, revela o nível de compreensão e de respeito que a gente tem pelo próximo. E realmente é isso. Então, aquilo que você é no trânsito diz muito respeito a você. Então, viva sempre pela paz no trânsito. E a educação é um patrimônio que a gente tem. Veja que, ao longo dos anos, os números impressionam, né? A frota de veículos saltou de 65 mil em 1996 para 2 milhões agora em 2025. Mas a quantidade de pessoas que perderam a vida no trânsito foi 69% menor do que em 1996. Então, repito, apesar da gente ver algumas falhas nas faixas de pedestres, isso é um patrimônio nosso, isso é uma conquista nossa. Quem desrespeita o direito do pedestre, que está previsto, repito, no Código de Trânsito Brasileiro, artigo 214, comete infração gravíssima, multa de R$ 293 e 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Então, se você, por acaso, vir algum motorista infringindo, etc., saiba disso. E se você achar que precisa de uma faixa perto da sua casa,
você entra em contato com o Detran, ouvidoria do Detran, DR, se for rodovia federal, você tem o seu direito e você tem o seu dever de não deixar esse patrimônio nosso acabar, porque é um orgulho da gente. Você sabe que eu já morei em São Paulo, viu falando isso aqui, porque foi uma experiência na minha vida muito diferente, né? Quando eu cheguei em São Paulo, havia coisas muito diferentes no trânsito. Primeiro que o balão, né? Você não tem que esperar, é ao contrário, quem espera para entrar no balão é a pessoa que faz o balão. Aí eu recebi várias buzinadas. Você tem que entender que aqui é um quarteirão, que aqui em Brasília não existe quarteirão. E a história da faixa. Eu fui atravessar a rua numa faixa e fiz assim, aí nada acontecia. Comecei a dançar, estou parecendo um boneco de poço, para quem não está me vendo. E nada acontecia. Eu falei, gente, que história é essa? Que troço mais esquisito, que você se acostuma tanto com esse hábito em Brasília, que quando você não vê isso, você acha estranho. E em São Paulo, além de tudo, tem uma coisa horrível, que é a seguinte: mesmo que você esteja no sinal de trânsito, o sinal está fechado, você vai atravessar uma avenida Rebouças da vida, se o sinal abre quando você está no meio, você tem que sair correndo, porque os carros não esperam você atravessar. Então, esse direito do pedestre é uma conquista que a gente percebe, principalmente quando a gente está fora de Brasília, e é realmente um orgulho. E quem vem de fora percebe esse orgulho também. Seus filhos já sabem atravessar, um é muito pequeno, obviamente é um bebê, mas o mais velho já sabe fazer o sinal da vida. Eu vejo muita criança fazendo. Já sabe, tem que esperar os dois pararem, e você fala, fica até emocionada, né? Como é lindo e como a gente consegue mudar como sociedade. Consegue mudar. Eu acho que o mais belo dessa história, desse patrimônio, o mais belo disso é você saber, as pessoas pediram, fizeram manifestação, e quando as pessoas querem se mobilizar, quando elas se conscientizam, elas conseguem. Então, já temos aqui 28 anos dessa conquista, e o que a gente não pode deixar é que isso acabe, muito pelo contrário, a gente continuar com esse orgulho, falando desse orgulho, sabendo dessa história que aconteceu, para que a gente não perca esse hábito, que é um hábito lindo, né? Um hábito lindo de Brasília, para que a gente possa exibir isso para o resto do país e para o mundo também, para quem vier de outros lugares, né? E que mais servidores orgulho da nossa públicos, capital, como o Coronel Azevedo, se inspirem, que podem ser agentes de mudança significativa para uma cidade. Não, ele ia para a rua, era Coronéis maravilhoso, Azevedo, maravilhoso. Assim. Ele ia para a rua, ele aparecia. Se você é servidor público, está ouvindo a gente, como é que você consegue mudar, sabe? Uma coisa que te toque, que te mexa profundamente, mas consegue mudar uma cultura de um povo. É lógico que ele foi sozinho, mas ele deu pontapé e levou todo mundo junto, assim. Que lindo. Ai, Lili amo muito. Então é isso, viva a paz no trânsito, viu, pessoal? Você que está no trânsito agora, escutando a gente, você que não está, mas, obviamente, deve passar por uma faixa de pedestre, então sinta-se orgulhoso, orgulhosa, e viva a paz no trânsito. Viva!